Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Vou pedir licença para eu fazer algo que eu fiz logo que a gente entrou com o nosso intervalo. E alguém puxou minha orelha e disse assim: não, você tinha que ter falado, porque as pessoas que estão acompanhando em casa também precisam. Porque assim que nós entramos com o nosso intervalo, eu expliquei para todos os que estão aqui fazendo conosco o acampamento de oração, cura dos traumas da morte, o quanto esse livro pode ser importante como um companheiro, como um amigo, nessas horas de angústia, de aflição. Esse livro que tem como título Quando Só Deus é a Resposta. Porque há momentos na vida da gente que só Deus. Quem está aqui concorda comigo? Há momentos da vida da gente, que só Deus. Mesmo a gente que é casado, tem esposa, tem marido, sabe que Ele é por nós, está do nosso lado, é companheiro, é companheira, mas tem momentos que a gente vive dentro do próprio relacionamento matrimonial, momentos de profunda solidão, dor que são só nossas, e que o cônjuge está do lado, nos apoia, mas é a nossa dor, e o marido, a esposa não tem como participar, não tem como dividir aquele fardo conosco. Ele não tem, mas Deus tem. Há perguntas que, se não forem respondidas, elas continuam machucando a gente por dentro. Por exemplo, se Deus é tão bom, por que Ele não me ajuda? Se Deus me ama, por que Ele não vem em meu socorro? Se Deus vê todas as coisas e Ele é bondade, porque eu, quando era criança, inocente, não tinha feito nada de errado, tive que passar por tudo aquilo? Se Deus sabe o que cada um de nós é capaz de aguentar, por que levou essa pessoa que eu tanto amo? Você está vendo que são perguntas que, se não há respostas para elas, elas não calam e continuam latejando dentro de nós. Quer ver uma pergunta terrível? O que foi que eu fiz para merecer isso? Para merecer essa dor? Não é? Há momentos que não adianta, dizia eu, tapinha nas costas, nem palavras vazias, nem frases feitas, por mais bonitas que sejam. Por isso esse livro, Quando Só Deus é a Resposta, ele tem respostas claras para várias situações que nós enfrentamos. Mas mais do que respostas prontas, este livro é um caminho para você encontrar a sua resposta em Jesus, que nunca deixa de atender a oração de quem a Ele recorre. Até coloquei aqui na quarta capa, como eu dizia, uma das frases que eu mais amo na vida, que foi dita por São Boaventura, que nasceu da experiência que ele tem com a palavra de Deus. São Boaventura, um homem inteligentíssimo, um doutor da igreja, mas de uma simplicidade crística, né? De Cristo. O que São Boaventura diz? Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Vamos repetir bem alto para ninguém nunca mais esquecer? Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. De todos os males. Isso quer dizer que não existe mal pelo qual, por força da oração, você não possa ser libertado, libertada. Não existe nada tão difícil, um bem tão difícil que não possa ser alcançado pela força da oração. Então está aqui para você a dica deste livro, Quando Só Deus é a Resposta. Até nesta capa você vê uma ilustração, um desenho lindíssimo do David Santana, um artista espetacular, que quando eu bati os olhos nessa capa pela primeira vez, eu me emocionei profundamente. Por quê? Porque se trata do rosto cansado,
enrugado, experiente, de um homem que não perdeu a sua esperança e levanta os seus olhos para Deus. Mas por que um senhor, um homem já com alguma idade, Márcio? Para mostrar que quanto mais experiência a gente tem na vida, mais a gente está seguro de que sem Deus não há caminho para nós. E aí esse homem levanta os seus olhos com esperança. Você pode ver, é o semblante de uma pessoa que luta, mas o seu olhar é um olhar de esperança, de convicção, de certeza, de que quem se volta para Deus jamais ficará sem resposta, tá? Então, atendendo ao que me disseram aqui no palco, que eu tinha falhado aí com quem estava em casa, porque também tinha direito a saber, faço aqui para você a mesma indicação que fiz para todos os que estão vivendo conosco esse acampamento de oração em Cachoeira Paulista. Vamos lá? Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 26 ao 34. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 26 ao 34. Na primeira palavra que nós tomamos de manhã, a palavra de Deus nos dizia que nós vamos proclamar que só em Deus alcançaremos a força e a justiça. Então vamos proclamar: só em Deus eu vou alcançar a força e a justiça. E eu dizia para você que Deus vai lhe dar a vitória fazendo justiça sobre situações que você enfrenta. E uma das grandes justiças que Deus nos fará é contra a morte. Mas como, Márcio? Aquela que a tantos matou vai morrer, a morte será destruída. De onde é que você tirou isso? Desta palavra que você vai ler comigo agora. Está na palavra de Deus, é Sagrada Escritura, e nosso Senhor Jesus Cristo nos testemunhou, transformando em fato aquilo que a gente sabia pela fé. O que, Márcio? A morte foi vencida e a morte será destruída. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 26 ao 34. Todos encontraram? Escute então. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Tudo Ele pôs, submeteu à morte. Ora, quando Ele disser tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Deus submeteu todos à experiência da morte. Mas aquele que submeteu todos à experiência da morte, ele não está submetido, Deus está fora disso, Deus não passa pela morte. E depois que todos passarem pela morte, a morte será também submetida. Ela passará pela morte dela, só que não para reviver de uma outra forma. A morte será destruída. E para nos mostrar que isso é uma convicção que Deus colocou dentro de nós, olha ali o versículo 29, uma passagem que pouca gente fala a respeito dela, e muitos não conhecem. E se for o seu caso, você vai gostar de saber disso agora. Veja lá, versículo 29. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Porque também nós nos exporíamos a tantos perigos,
diariamente corro risco de vida, tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis, está prestando atenção? Mesmo? Então escute, não vos deixeis seduzir, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver a sobriedade como se deve, e não pequeis mais, pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus, e isso eu vos digo para a vossa vergonha. Palavra do Senhor. Vamos aplaudi-la? Ai, meu Deus do céu, agora sim. Nós não aplaudimos com as nossas mãos, nós aplaudimos com a nossa alma a palavra de Deus. Quando você aplaude a palavra de Deus, você está dizendo amém, eu creio, é isso mesmo, é essa palavra que eu estava precisando para a minha vida. E o que essa palavra está nos dizendo, o que São Paulo nos revela aqui? São Paulo, depois de dizer, tudo vai passar pela morte, tudo de certa forma vai viver um processo de destruição. Bata no seu corpo. Sabe esse corpo bonito que você tem? Ou que já foi mais bonito? Ou que ainda vai ser um pouquinho mais bonito? Esse corpo lindo, lindo que você tem, vai passar pela destruição. Se a gente soubesse que esse corpo vai ser destruído, que esse corpo vai ser comido pelos vermes, nós não sobrevalorizaríamos tanto o nosso corpo, em detrimento, em prejuízo da nossa alma. Nosso corpo é lindo, mais do que você imagina. O nosso corpo é bom? Não é bom, é maravilhoso. O nosso corpo é a causa do nosso pecado? Não, a causa do seu pecado é a sua decisão, é a minha decisão, é a nossa decisão. O corpo só faz o que a cabeça manda. E esse corpo então o que é? É um dom de Deus, é um presente de Deus. Se alguém te dá um carro e você bate ele num poste, a culpa é do carro? É do carro? Não, é sua que bateu o carro no poste. A gente põe a culpa no nosso corpo de muitas coisas que a gente vive. Nosso corpo é a casa que nós habitamos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu preciso dizer para você, esse corpo lindo que você tem, que tanto bem te fez, que tanto favor te fez, esse corpo com o qual você foi amada, amado, esse corpo com o qual você amou, vai ser destruído. Mesmo assim, o nosso corpo, gente, foi feito para o amor. Quem nunca recebeu um abraço de mãe, sabe o buraco que isso deixa na alma. Gente, o abraço gostoso de uma mãe, você ser aconchegado naqueles braços, você ser apertado contra aquele seio, você ter aqueles lábios tocando em você, o carinho, o afago, sabe, aquele gesto de ternura. Como é gostoso quando o pai da gente pega a gente no colo, tira a gente do chão. Eu lembro quando o papai pegava a gente, deixava a mamãe quase louca, pegava a gente por debaixo das axilas e jogava lá em cima. Uou! Todo pai faz isso e toda mãe quase enlouquece. Aí agarra de novo, e o menino e a menina fica tão aterrorizado, mas tão aterrorizado com aquilo que o pai faz, que assim que cai nos braços do pai, olha para o pai e diz, de novo. Aí o pai joga, né, mais alto e mais forte, e abraça. E eu lembro que o papai abraçava a gente, estralava cada ossinho das nossas costas. Gente, que coisa gostosa, que negócio bom de viver. E isso a gente não vive com a alma, a gente vive com o corpo. A alma sozinha não faz. Eu não sei se você lembra do primeiro beijo na boca que você recebeu. Você lembra? Ou nunca? Quem já ganhou um beijo na boca? Levanta a mão.
Levanta a mão e olha ao seu lado, pode olhar, não tem problema não, levanta a mão quem já ganhou um beijo na boca, veja aí quem é sócio com você nisso aí, nessa experiência, olha lá, a gente vai, tem uns que não contam, mas beijaram também. Quem não beijou na boca, mas pelo menos treinou no joelho, não treinou? Eu lembro quando a gente era pequenininho, que a gente via lá na televisão as pessoas beijando na boca, não tinha ninguém para beijar, a gente ia para o quarto, abraçava o joelho, beijava. Dá certinho, fica na altura certinho. Se a pessoa não for muito barriguda, consegue ainda hoje dar um beijo no joelho. Mas gente, por que treinava? Porque você tinha uma grande expectativa. Como é gostoso você beijar na boca de uma pessoa que você ama. É gostoso demais. Gente, como é gostoso você viver uma experiência de marido e mulher, você chegar na sua casa num dia, depois de um dia de trabalho, a sua esposa se deita ou o seu marido se deita, não é? E você abraça a pessoa ali pela cintura e deita sobre o seio dela, ou ela deita sobre o peito dele, e os dois ficam ali um tempão abraçadinhos. Que coisa gostosa. É uma experiência de paraíso. É vivido com o corpo. E esse corpo que você tem vai passar pela destruição. Depois de tudo ter sido passado, submetido à destruição, a grande destruidora vai encontrar o seu fim, que é a morte. A morte vai acabar, a morte vai ser destruída. Depois de todo mundo tiver passado por ela e Deus usar dela para nos purificar, Ele nos refará, mas a morte não, ela ficará destruída para sempre. Se morre uma vez só e não se morre nunca mais. Por isso que a fé cristã é tão incompatível com o espiritismo. Porque uma das bases da crença do espiritismo é a reencarnação. A pessoa morre uma só vez, é palavra de Deus. Tanto que você encontra um evangelho segundo o espiritismo, mas você não encontra uma Bíblia segundo o espiritismo. Por quê? Porque a palavra de Deus não se resume ao evangelho. E está escrito lá que está determinado que o ser humano morra uma só vez. Você vai morrer uma só vez e você vai ressuscitar, mas a morte que te matou não ressuscitará, ela ficará morta para sempre. Acabou a tristeza, acabou a destruição. E São Paulo dizia para eles, o versículo 29 de novo: isso é tão certo que vocês sabem disso. Olha lá, se não fosse assim, então por que vocês se faziam batizar em lugar das pessoas que morreram? Porque tinha gente que não teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, de se converter. E aqueles que tinham vivido a conversão estavam tão assim imbuídos desta certeza, que em nome das pessoas que faleceram sem ter uma experiência do evangelho e se converter, elas se faziam batizar. Eu quero me batizar em nome do meu pai que já faleceu, eu quero me batizar em nome do meu avô que já faleceu. E essa experiência é válida, ela é importante, a gente deve fazê-la nos nossos tempos? Não, São Paulo não está validando essa experiência. Ele não está dizendo que isso é importante, ele não está dizendo que isso vale e que precisa acontecer. O que São Paulo está dizendo? Vocês acreditam tanto na ressurreição e tem tanta fé nisso, que vocês querem, inclusive, quem morreu faça essa experiência, e vocês se dispõem a se batizar por essa pessoa. Se vocês não acreditassem na ressurreição, então que valor teria vocês quererem se batizar por essas pessoas? Para fazer eles acordarem. Olha aí, essa fé está dentro de vocês. E São Paulo vai continuando com outros exemplos que servem para mim e para você. Se os mortos não ressuscitam, então por que se fazer batizar por eles? Aí São Paulo vai mais longe ainda. Se os mortos não ressuscitam, então por que eu entrei lá naquela arena com aquelas feras lá e quase que me devoraram? Por que eu estou colocando em risco a minha vida se um morto não ressuscita? Explico, diariamente eu corro risco de vida, tão certo quanto vocês são a minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor.
Se foi por motivos humanos que eu me deixei prender, que me colocaram lá junto dos leões para eles me devorarem, se foi por motivos humanos que isso aconteceu em Éfeso, que eu lutei contra as feras, o que eu ganho com isso? O que eu ganho correndo esse risco desnecessário? Aí São Paulo baixa o tom, como eu vou baixar agora, para dizer para você: se os mortos não ressuscitam, então a gente está perdendo tempo. Vamos cair na cachaça, vamos encher a cara, vamos comer até quase morrer. Isso é uma coisa que eu acho que é muito deficiente nos nossos meios de comunicação. Ainda se ensina muito pouco, gente, que a morte entra pela boca, você sabia? Quanta doença a pessoa desenvolve porque ela não sabe comer, porque ela come fora de hora, porque ela come o que não presta, porque ela come demais, porque ela come errado. Se nós soubéssemos comer direito, nós éramos pessoas mais saudáveis. E São Paulo diz: então, se é que a gente não vai ressuscitar, então vamos encher a pança, cai de cara na comida, manda gordura para dentro, entope no doce, come doce. Por que você vai almoçar? Por que você vai comer arroz e feijão? Não, faz um pratão de sobremesa, 3 quilos lá de chocolate todo dia, toma açúcar na colher, vai mamar na lata de leite condensado. O que você quer fazer? O que você gosta de comer? Gasta o dinheiro todo em comida, come até quase morrer. Porque se nós não vamos ressuscitar, então vamos fazer tudo. Então vamos cair na prostituição, vamos cair na gandaia. Para que a gente vai cultivar o bem, a família? Amanhã a gente vai morrer mesmo. Aí São Paulo vira a chave e diz: não se deixe seduzir por essa ideia estúpida, por essa ideia idiota. E tome cuidado com quem você anda e com as ideias que estas pessoas andam plantando na sua cabeça. Porque do mesmo jeito que eu estou plantando aqui em você uma ideia boa, porque é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com você? Estou partilhando com você a semente boa que plantaram no meu coração. Estou distribuindo para você uma ideia que me deram, que a palavra de Deus deu para mim. Qual foi? A morte vai ser destruída. Do mesmo jeito que eu estou plantando hoje em você uma ideia que vai frutificar para a vida, tem gente que está na sua cola, plantando na sua cabeça pensamentos e sentimentos negativos que vão frutificar para a sua morte. Presta atenção nas suas companhias, porque companhia que não presta vai levar você para a cova, vai levar você para o buraco, vai levar você para a morte física e, muito pior, para a morte espiritual. É isso que essa palavra está nos dizendo. Mas começa com o melhor dos recados: a morte será destruída. Essa certeza era tão grande que havia essa prática em que algumas pessoas se faziam batizar em favor daqueles que haviam morrido sem o batismo. Pela ressurreição, gente, valia a pena riscos de morte que eles corriam. Pela ressurreição valia a pena os piores riscos. Os piores riscos podem ser enfrentados quando você tem a convicção de que depois desta vida nos espera a vida eterna. Quando foi para eu entrar na Canção Nova, muita gente disse para mim: não vá, vocês não têm estabilidade, você agora é jovem, mas e se você envelhecer lá dentro? E se a Canção Nova acabar e você não tiver nada, se você não tiver construído um patrimônio, vocês lá têm côngrua, nem salário vocês têm, como é que vai ser isso? Você não pensa no seu futuro, as dificuldades que você vai enfrentar, e se você ficar doente e a Canção Nova tiver acabado, de onde é que você vai tirar reservas para você se manter? Não dá para tirar a razão de quem fez essas perguntas para mim, não tiro não. Existe uma lógica humana. Mas, gente,
Quantas vezes a minha lógica e a sua lógica levou a gente a cometer erros terríveis? Quantas vezes, cercado de razão, você fracassou? E você olhando com lágrimas nos olhos dizia: eu fiz as contas certas, eu calculei tudo direitinho, as coisas estavam todas sob controle, como é que isso pôde acontecer? Existe algo que está acima da nossa lógica humana, que não a desmente, mas que a supera. O que é? Aquilo que Deus planta dentro da gente pela fé. Eu vim para a canção nova pela fé. Que fé? A fé de que quando você tem clareza de que o que te espera é a vida eterna, você é capaz de correr os piores riscos. Você acredita na ressurreição? Acredita. Quem acredita que vai ressuscitar, levanta a mão. Então, meu querido, vale a pena enfrentar esse momento que você está passando. Vale a pena engolir certos sapos na vida. Vale a pena perdoar. Vale a pena lutar contra o pecado, vale a pena lutar contra o vício, vale a pena enfrentar algumas humilhações, vale a pena ser perseguido por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, vale a pena encarar algumas pessoas rindo na cara da gente por causa da nossa fé, porque um dia Deus mesmo vai testemunhar em seu favor. Quem vai rir vai ser você. E não vai ser riso de vingança, não vai ser riso de alegria, mas quem fez risada às suas custas vai ficar envergonhado, e vai ter que se dobrar e reconhecer: você tinha razão e eu não tinha, eu estava errado. Os piores riscos podem ser enfrentados quando você tem a convicção de que depois desta vida te espera a vida eterna. Como assim? Por causa da nossa fé na ressurreição, vale a pena correr o risco de um casamento. Porque ô coisa perigosa, ô coisinha arriscada. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Ou é casado ou já foi alguma vez na vida? Diga para mim se não sempre foi um risco. Sempre. É um ato de fé. Porque de verdade nenhum de nós aqui sabíamos exatamente com quem a gente estava casando. Nem sabia como é que essa pessoa ia se comportar depois de casada. Você não sabia o que você ia enfrentar de dificuldade ao lado dessa pessoa. Você não sabia que ela ia ficar doente. Você não sabia que ela ia morrer cedo. Você não sabia que ela tinha aquela fraqueza que você só descobriu depois de casado. Você não sabia que ela ia se desenvolver para o alcoolismo. Você não sabia que você ia se tornar vítima de um adultério. Você não sabia. Para a gente casar e conseguir ser feliz dentro de um casamento, nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos uma certeza mais profunda e mais fecunda. Que certeza é esta? De que nós não vivemos só para esta vida. Porque se a gente achar que vive só para esta vida, casar com a pessoa errada é jogar a vida fora. Mas quando você descobre que você não foi feito só para esta vida, viver ao lado de uma pessoa que te faz sofrer é um desafio que você consegue superar. E você se determina: eu vou levar essa pessoa comigo para o céu, eu vou levar essa pessoa comigo para Deus. Talvez eu seja o único sinal de salvação que Deus podia colocar na vida deste homem, na vida desta mulher, e eu não vou arriar, eu vou até o fim. E você enfrenta com coragem, e você vê aquela pessoa se transformar, e você vai vendo aquele homem mudar dia após dia, um pouquinho de cada vez. Aí você olha hoje, parece que ele está igual ontem, mas quando você olha hoje e compara com o dia que vocês casaram, você vê a mudança que essa pessoa sofreu. O que ela fazia e não faz mais de ruim, as coisas boas que ela não fazia, ela passou a fazer. Ela passou a te ter em consideração, ela passou a te respeitar. Ela briga com você, mas ela não admite que ninguém fale mal de você. Porque você se tornou para ela uma só carne, e você esteve ali, olha, lutando por ela. Por quê? Porque você acredita em Deus, porque você acredita que essa vida é passageira, que essa vida não é um valor absoluto, que essa vida é uma transição para uma vida muito maior e muito melhor, que é a vida eterna. Então você consegue enfrentar. Agora, se você não tem fé, você casa com a pessoa e já olha no relógio: 5 minutos de vida perdidos.
Por que que eu fui me casar com essa inconha, meu Deus? Aonde eu fui amarrar a minha égua? E agora, como é que eu me livro? Não livro. Vou viver uma vida dupla, vou viver uma vida paralela. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha isso que São Paulo está falando para nós. Quando a gente não tem fé em Deus, gente, a nossa vida, ela corre à deriva. Aí a gente diz assim, a minha vida não tem graça, a minha vida não tem sentido. Não tem mesmo. Se você tirar Deus da sua vida, você vai ficar igual uma biruta. Você já viu a biruta que marca a direção do vento? Você já viu que em certos dias ela fica louquinha? Por que que chama o povo de biruta? Você já sabe, né, que biruta também é sinônimo de louco, não é? Sim ou não? Ou é só para cá, para o Sudeste ou para Brasília que a gente chama de biruta quem é louco? Onde você mora também chama? Biruta! Porque sopra o vento, ele vai para lá, sopra para cá, ele vai para cá. O vento, entra um redemoinho, ele fica doidinho, rodando assim. A pessoa fica biruta. Sem Deus, você fica sem direção, você fica sem rumo, você fica biruta. Quando se perde a fé na ressurreição, meu querido, você fica louco. Quem perde a fé na ressurreição não perde qualquer coisa, perde tudo. Perde-se tudo. Comer e beber se torna o objetivo da vida. Aí a pessoa sofre demais. A pessoa perde o emprego, ela entra em desespero. Por quê? Porque a vida dela é comer. Como é que ela vai comer se ela não tem emprego? Falta o dinheiro, a pessoa diz, eu vou me suicidar. Eu vou me matar. Por quê? Como é que eu vou beber no final de semana? Eu não tenho dinheiro para pagar uma cerveja. Porque a felicidade da pessoa é a cerveja. Tem marido que casou e não conseguiu fazer a transição da vida de solteiro para a vida de casado. Ele está casado e vive que nem um solteiro. É uma criança crescida. Mesmas coisinhas de sempre. A mesma cervejada, no mesmo dia, os mesmos amigos, as mesmas peladas. Pelada futebol, tá? As mesmas peladas. Tem problema isso? Não tem problema. E qual é o problema então? Quando a pessoa faz disso o sentido da vida dela. Não quero mais viver com essa mulher, porque ela não aceita o meu futebol. Não quero mais viver com essa mulher, porque ela não aceita mais a minha cervejinha. Amigo, precisa mudar. A vida de vocês mudou, as necessidades agora são outras. É preciso se adaptar. Ela não está proibindo a sua cerveja, ela está falando para você que você precisa crescer, que algumas coisas começaram e tem mudança que tem que acontecer na sua vida. Mas não, a pessoa não consegue abrir mão nem da comida, nem da bebida, nem do prazer, nem da diversão, porque a vida dela é aquilo lá, é o objetivo da vida. Para que você vive? Eu ouvi um garoto dizendo isso para o pai dele, o pai dele me contou, e eu falei, corrija seu filho. O filho dizia assim, eu quero trabalhar muito, ganhar bastante dinheiro para não fazer mais nada na vida, só quero comer, beber e passear. Eu falei, o céu dele é o meu inferno. Se você quiser fazer da minha vida um inferno, é você me dizer assim, agora você não precisa mais trabalhar, você só vai comer, beber e passear. Gente, nós que viajamos muito, eu viajo bastante. Todo final de semana eu estou num lugar pregando retiro. O nosso sonho não é viajar, é descansar. Que alegria quando a gente tem a oportunidade de ficar um pouquinho em casa, de deitar na cama da gente, de dormir até um pouquinho mais tarde, de sentar na sala sem fazer nada um pouquinho, deixar o vento entrar pela janela, bater em você. Você jogar um pouquinho de conversa fora. Olha que gostoso. E às vezes para a pessoa, o que ela quer é sempre aquela mesma coisa. Eu quero andar por tudo enquanto é lugar, comer e beber. O sentido da vida da pessoa passou a ser esse. E muitas vezes a perda da fé e dos bons costumes que nos firmam no caminho de Deus acontecem como? Se dá pelas más companhias. Tem muita gente que entrou na dor pela morte de um ente querido, mas entrou em desespero por causa das más companhias. O momento da perda foi muito sofrido.
Mas não era desespero até chegar um certo alguém e ir enfiando ideia errada na cabeça da pessoa. Olha só uma situação que eu vivi em São Paulo há muitos anos atrás. Eu fui chamado para pregar na zona leste de São Paulo no ano de 2000. Não, no ano de 99. 1999. Foi uma missão toda truncada, tudo deu errado. Eu saí da zona norte de São Paulo, nós morávamos ali pertinho de Santana, a estação de metrô que a gente descia era Jardim São Paulo, e nós fomos lá para a zona leste, não vou lembrar exatamente onde era. E eu fui de carro, demorou para chegar no lugar, porque mais ou menos o horário de rush, você demora 2, quase 3 horas para chegar no lugar. Você sai tipo 5, vai chegar lá 7h30, quase 8 horas, grupo de oração começando. E o padre não gostou daquela proposta da noite de oração que a comunidade dele fez. E ele, no lugar, cancelou a noite de oração e pôs a missa. Não avisou. Cheguei lá, o grupo me disse assim: olha, Márcio, o padre falou que não vai ter a noite de louvor, vai ter a missa. Falei, ótimo, eu sento e participo da missa. Aceitei. Falei, não, porque você veio aqui a convite da nossa comunidade, agora fazer uma desfeita dessa. Falei, para mim está de bom tamanho, eu sento e participo. Eu aceitava. Falou, não, mas a gente já conversou com o padre falou que você vai fazer uma homilia. Eu falei, não faço. Aí você vai fazer, eu falei, não vou fazer, a homilia eu não faço, a homilia é do padre. Mas o padre disse que é para você fazer. Eu falei, mas o padre sabe que a homilia é dele. Aí disse, não, mas ele dá uma palavrinha e você fala depois. Eles tanto insistiram, eu falei, tá bom, eu vou aceitar, mas eu sei que vocês infernizaram a cabeça do padre para ele dar uma homilia para mim e eu não quero isso. Não, você vai ver que o padre quer. Eu falei, então tá bom, se ele quer. E ele disse que é para você falar do tema do evangelho, mais o tema do encontro, que era a preparação do Pentecostes. Eu falei, então tá bom. Sentei, porque eu tinha 1h30 antes para poder fazer a pregação. Agora eles me disseram que eu tinha 40 minutos para fazer 2 pregações, porque eram 2 temas. Aí eu estou lá organizando as anotações, vem uma pessoa, senta do meu lado e diz assim, Márcio, o padre pediu para te avisar que você vai precisar falar também da campanha da fraternidade. Então você tem que falar do encontro, você tem que falar do tema da homilia e você precisa falar da campanha da fraternidade. E ele mandou te avisar que você tem 30 minutos. Aí, gente, meu temperamento não é fácil. Eu bufei de ira, eu estava irado, mas eu engoli o sapo, e esse sapo tinha chifre, mas eu engoli, ele desceu rasgando, e eu comecei lá a preparar. Daqui a pouco vem alguém e diz assim, Márcio, o padre mandou te avisar, que ele também estava me testando, que é missa de 7º dia de uma família. E você vai precisar falar uma palavra para essa família. E mandou te avisar que você tem 20 minutos. Então foi 40, foi 30, foi 20. E os temas aumentando. Por fim, quando eu estava quase terminando, o padre me chamou lá na sacristia. Alguém disse, o padre está te esperando lá, que ele quer dar uma palavrinha com você antes da missa. Cheguei lá, padre, e aí meu filho, tudo bem? Eu falei, não senhor. Aí ele, por quê? Eu falei, porque a homilia é sua, o senhor deveria fazer e não eu. Não filho, fica tranquilo. Eu dou uma palavrinha e você fala depois. Te falaram sobre o que é para você dizer? Eu falei, sim senhor, o tema da noite, a homilia, campanha da fraternidade e tem uma família, missa de 7º dia, não é isso? Ele falou, isso, 10 minutos para você falar. Gente, eu coloquei aquilo como uma questão de honra, tirei o relógio, coloquei no ambão, e eu disse a mim mesmo, se no meio da frase der os 10 minutos, eu não termino a frase, eu vou fazer 10, porque é um desaforo que eles estão fazendo comigo. E comecei, quando chegou a hora, comecei a falar, a explicar, não é? Sobre a palavra de Deus, sobre a homilia e tudo mais. E quando faltava mais ou menos uns 2 minutos para acabar os 10, eu lembrei da senhora que estava lá, que era a missa de 7º dia, como ela chorava muito, eu falei, deve ser ela. E chorando daquele jeito, deve ser filho, porque pelo marido estava demais o choro.
Falei, deve ser filho. Eu não tive tempo para conversar, então arrisquei. E disse assim, eu falei, a senhora que está aqui, é a senhora que veio para a missa de 7º dia? Ela disse sim. Aí eu perguntei, quem faleceu? Ela disse, foi o meu filho. Eu perguntei para ela, seu filho só lhe deu alegrias? Ela fez com a cabeça, não. Inclusive me deu muitas tristezas e muitos desgostos. Falei, o filho da senhora já decepcionou a senhora? Ela falou, muitas vezes na vida. Falei, e se a senhora agora, nesse exato momento, pudesse escolher entre fazer com que ele pagasse pelas coisas que ele fez ou salvar o seu filho, o que a senhora faria? Ela disse, se eu pudesse escolher, eu morreria, eu daria a minha vida para garantir a salvação do meu filho. Falei, mesmo ele sendo um filho que a decepcionou e que a fez sofrer, ela disse, eu nunca deixei de amá-lo por causa disso. Eu falei, então, se a senhora decepcionada, chateada, magoada com o seu filho, o salvaria, imagine Deus que o amou sempre mais do que a senhora, nunca se decepcionou porque já sabia todas as baboseiras que ele ia fazer na vida antes dele nascer, e quer a salvação dele muito mais do que a senhora. Se a senhora pudesse, a senhora salvava, imagina a Deus que pode, se ele não salvaria o seu filho. Aí ela ficou calada. Falei, tem mais. Há um tempo atrás, corria-se uma notícia na igreja, que uma pessoa que tirasse a própria vida, não iria para o céu, que a pessoa iria para o inferno, porque cometeu o pecado de desespero. Não era nem enterrado em cemitério cristão no passado. Era enterrado em cemitério pagão, porque se matou. Falei, mas isso nunca foi o ensinamento oficial da igreja. E dei esse exemplo, gente, falei assim, porque entre a corda que aperta no pescoço e a pessoa que dá o último suspiro, tem um intervalo de tempo e um abismo chamado misericórdia de Deus. E ninguém sabe o que acontece naquele espaço de tempo. E ali, Deus pode salvar a pessoa. Terminei. E fui sentar. Essa senhora se levantou, veio do meu lado e disse assim, eu vinha para esta missa quase enlouquecida. E a grande pergunta que eu fazia no meu coração era se o meu filho havia se salvado. E a primeira resposta que você me deu foi exatamente para esta pergunta. Só pelos 2 minutos que você falou ali, meu filho, essa mulher não sabia de nada que eu tinha vivido, todo o drama que eu vivi naquela noite. Ela falou, só por essa resposta que você me deu ali, essa missa valeu para mim. Essa missa foi a minha salvação. Porque essa mulher estava atormentada com uma ideia ruim que havia sido plantada na sua cabeça. De que uma pessoa que cometeu suicídio estava condenada. Quem? Quem que tem autoridade para dizer uma loucura dessa? A igreja nunca disse, gente, que tem gente no inferno, nunca disse. A igreja afirma que existe inferno. Agora, se tem gente lá, ela nunca falou. Agora, que tem gente no céu, ela diz inclusive nome. A igreja sabe quem está no céu. Não sabe todas as pessoas que estão no céu, mas sabe que tal pessoa, sem dúvida nenhuma, pela sua vida de santidade, pelo aquilo que fizeram, que elas estão no céu. Agora a igreja nunca diz que tem alguém no inferno. Isso só Deus pode mostrar, só Deus pode dizer. Nunca condene uma pessoa que você ama por causa do que você viu de errado que ela fez na vida. Você não sabe do ABC à metade, você não sabe. Deus a conhece, Deus sabe da vida dela, e Deus sabe porque aproveitou aquela circunstância da vida para acolhê-la. Quem sabe aquele era o único momento em que Deus podia realmente salvá-la, e o fez. Eu conheci no Nordeste uma moça que estava doente emocionalmente, porque depois de noites e noites acordadas com o filhinho enfermo, ela cochilou por 2 horas, das 2 às 4 da manhã, e a criança gorfou o leite e sufocou, retroaspirou, né? E quando ela acordou, a criança já estava em sofrimento de morte, levou para o hospital e não pôde salvar. O marido tinha saído para uma festa, e ela tinha ficado para cuidar.
Quando o marido voltou da festa, dentro dele uma acusação. Ela dormiu quando deveria estar cuidando do nosso filho. Dentro dela uma acusação contra ele. Ele deveria estar em casa e não zanzando por aí. Ele poderia estar revezando comigo para eu dormir e descansar um pouquinho. Aquela acusação velada entre os dois estava destruindo o matrimônio deles. Chegou alguém com mentalidade de espiritismo e disse a seguinte frase para ela: seu filho foi tirado de você por causa dos pecados que você cometeu no passado. Deus castigou os seus crimes no seu filho. Você consegue imaginar o que isso fez com essa moça? Ela dizia, sabe por que ela veio conversar comigo? Para tentar que eu, rezando, descobrisse que crimes foram esses. E saber se já estavam pagos, se o próximo filho que ela tivesse não ia morrer do mesmo jeito, porque senão ela não queria mais ter filhos. Olha o que uma má companhia pode fazer com uma pessoa numa situação de sofrimento de morte. Quantos de nós aqui corremos o risco de cair nisso quando, pela tentação de tentar falar com o parente morto, vai invocar no espiritismo? Gente, uma pessoa morta não volta. Não volta, nós não podemos chamar uma pessoa que foi para Deus de volta da morte, porque primeiro, se ela não estiver em Deus, você não vai querer encontrar com ela. Segundo, se ela estiver em Deus, é uma covardia o seu egoísmo tirá-la do descanso dela para você trazer para matar sua saudade. Isso não é uma coisa que se faça de jeito nenhum. Primeiro, se fosse. Segundo, não é. É terminantemente proibido pela palavra de Deus, porque isso só atrai coisa ruim para a vida da gente. Quando você vai lá invocar o teu parente morto, não é ele que vem. E São Paulo explica o que vem no lugar. Olha o que a falta de conhecimento vai levando a gente a cometer de erro. Muitas vezes a nossa perda da fé, a nossa perda dos bons hábitos, dos bons costumes que nos firmam no caminho de Deus, acontece como? Pelas más companhias. A pessoa vai descosturando a sua fé, que você aprendeu com tanto zelo da sua mãe, do seu pai. A pessoa vai te dizendo, não, mas você acredita nisso? Não, isso é bobagem, o céu não existe. Deus, que Deus? Depois que a gente morre, acaba tudo. Para alguns que só fizeram miséria na vida, é até um consolo acreditar que depois que morre acaba tudo, que a pessoa só fez o que não presta, então acabar tudo é menos ruim do que o que pode esperar por ela. Mas você já se imaginou, você na condição de mãe, você na condição de pai, de uma pessoa tão querida, alguém chegar para você e dizer, acabou tudo? Essa pessoa que você tanto amou não existe mais? Isso que você tanto viveu com ela se desfez como uma fumaça? Isso é desesperador. Desesperador e mentiroso. Só que a gente vai ouvindo aquelas pessoas que vão alimentando essas coisas ruins dentro de nós. Más companhias arrastam para o buraco. Más companhias, você leu aqui nesta palavra, que fala de morte, fala de ressurreição e fala de más companhias. Por que em versículos tão pertinhos um do outro, esses assuntos estão misturados? Você nunca se perguntou? Porque se tratam da mesma partilha, da mesma pregação, do mesmo tema, do mesmo assunto. Mas companhias arrastam a gente para o buraco. Se uma pessoa não quer se levantar da tristeza, levante-se você. Ai, Márcio, eu estou tentando ajudar a dona fulana, mas cada vez que eu vou lá, eu saio pior do que ela, então não vá. Tem gente que pergunta para mim assim, Márcio, eu gosto de atender as pessoas em oração, mas eu puxo para mim os problemas das pessoas, eu acho que eu saio contaminado da oração, a pessoa vem e encontra os problemas, eu estou até bem, eu rezo por elas, depois a pessoa fica bem, eu fico mal. Que conselho você me dá? Pare de atender as pessoas, porque você não tem condições, não tem estrutura para separar o que presta do que não presta, você fica trazendo o que é de negativo para você. A pessoa tem um problema, que é o dela, você tem o seu, e você ainda pega o dela para você, você não vai aguentar, você vai ficar louca. Você está colecionando o problema dos outros. Você percebe?
Más companhias vão compartilhando conosco, às vezes, aquilo que a pessoa tem de pior. Se a pessoa decidiu por não se levantar, levante-se você. Você precisa estar de pé. Por isso é tão importante, gente, nós nesses momentos de sofrimento e de dor, nós conhecermos pessoas de bem. A gente se unir com pessoas de bom caráter. Nós precisamos conhecer pessoas boas, a fim da gente escolher essas pessoas para fazer parte da nossa vida. Você sabia que você pode escolher seus amigos? Dá uma chamadinha em quem está sentado do seu lado aí, diga, você escolhe os seus amigos? Ou os seus amigos te escolhem? As pessoas vão entrando na sua vida, quem chegar seja bem-vindo, quem chegar chegou. Ou você tem um critério para escolher com quem você vai fazer amizade. Eu digo para você que eu já vivi as duas experiências. Antes eu achava que era quanto mais melhor, venha todo mundo, vamos fazer amizade, vamos fazer uma festa, tudo para todos. Depois eu fui vendo, não dá certo. Porque amizade é que nem casamento. Requer tempo, investimento, conhecimento. Para você ser amigo de alguém, você tem que estar disponível para essa pessoa, senão você não é amigo. A pessoa precisa de você, não posso te ajudar. Volta noutra hora. Você vai atrás da pessoa, ela diz assim, mas você está precisando mesmo? Olha lá, hein? Não, hoje eu não estou afim de te ajudar, hoje eu estou cansado, eu não vou te ouvir. Que amigo que é esse? Amizade é que nem casamento. Quando você casa com uma pessoa ruim, ela destrambelha a sua vida. Destrambelha ou não destrambelha? Amigo ruim é a mesma coisa, gente. Nós temos que aprender com quem a gente está se unindo no momento da dor, para ajudar a gente a se levantar, não a gente a afundar. Se depois que você viveu essa perda, você se cercou de pessoas que só estão levando você para baixo, você precisa trocar o grupo de amigos, você precisa arejar o seu grupo. Saia do grupo das viúvas solitárias suicidas. Abriu o grupo do WhatsApp. Partilha de como se matar sem dor. Vamos lá, como é que você pensa fazer? Pelo amor de Deus, não é assim, mas é assim. A pessoa não fala com essa objetividade. Fica disputando quem viveu mais desgraça na vida. Tem gente que você não pode partilhar a dor que você sente com a pessoa. Você fala para ela, não, porque eu tive que passar por essa situação. É? Sério? É que você não sabe o que eu tive que passar. Aí começa. Quando ela pega um igual, aí a pessoa rebate. É mesmo? Mas então deixa eu te contar uma. A gente passa mal só de ouvir. A pessoa tem gosto em patinar no negativo. Então, do mesmo modo, gente, que nós escolhemos amigos, nós não podemos cultivar a companhia de quem tem prazer em fazer algo errado. Pessoas que têm prazer em viver errado, em dar mau conselho. Eu vou ser mais direto. Abra o seu olho com quem está mandando você e buscar contato com seu parente defunto em lugar que não deve. Você não vai conseguir ter alegria ali, você vai ter tristeza. Você vai desonrar a alma desta pessoa. Você vai trazer o mal para a sua vida. Porque quando nós tentamos fazer algo em nível espiritual, sem Deus e contra a vontade de Deus, o mal que já vem sem chamar, se sente convidado e acampa na vida da gente. Não vá, não faça. E se fez, procure um sacerdote, se confesse, peça perdão e retome a sua vida cristã. Parece discriminação isso que eu estou dizendo, mas não é. Para ajudar uma pessoa, a gente não precisa ser cúmplice da vida errada que ela está levando, nem andar com essa pessoa em lugares que podem prejudicar a gente física, moral e espiritualmente. Ai, Márcio, eu não acredito nessas coisas, mas eu fui lá com a dona fulaninha lá para a gente tocar uns tambor lá, porque a dona fulaninha ela acredita, e se eu não fosse com ela, ela ia sozinha. Deixe ir sozinha. Se você não consegue mudar a ideia da pessoa, pelo menos não vá junto. Um amigo meu chegou e disse para mim que estava muito triste, que o avô dele tinha falecido e que ele ia lá no lugar para o cara invocar, não vou ficar dando os nomes não,
fazendo propaganda desses negócios. Para o cara invocar a alma do avô dele, porque ele incorporava as pessoas mortas. Eu falei, sério? Sim, eu falei, e o seu avô, qual era a religião do seu avô? O vovô era católico. Eu falei, seu avô tinha Bíblia? Ele falou, tinha. Eu falei, seu avô tinha terço? Tinha. Terço abençoado? Abençoado. Seu avô tinha crucifixo? Ele falou, tinha. Eu falei, então você vai? Ele falou, vou. Eu falei, então o dia que você for, leva a Bíblia, o crucifixo e o terço. A hora que o vovô incorporar, você pega o crucifixo e põe bem na cara dele e diz assim, avô, o que o senhor esqueceu? E depois você me conta o resultado. Gente, quando não é charlatanismo, é pior, é coisa ruim. Não vá, não se dobre sob essas influências, aceite essa perda, para você recuperar. Aceite não perder a sua alma, para você encontrar na eternidade aquela pessoa que ninguém nunca mais vai tirar de você. Porque a infelicidade, ela costuma ser a recompensa da nossa ignorância. A infelicidade costuma ser a recompensa de quem não pensa, de quem não usa de discernimento. A infelicidade, ela passa como uma doença contagiosa para quem quer viver no erro. Se você quiser viver no erro, a infelicidade da outra pessoa vai contagiando você. Quando a gente não pensa, a gente só sofre. Verdade ou não é verdade? Quanta cabeçada você já deu na parede porque você não pensou, porque você agiu sem juízo, agiu sem discernimento, se guiou pela cabeça de gente que só faz besteira. A pessoa faz besteira a vida inteira, tudo que você vê que ela faz é errado. Aí chega no momento do seu sofrimento, que você perde um ente querido, você vai ouvir o que essa pessoa tem para te dizer. Se ela não te serviu para te aconselhar em outros momentos da sua vida, vai servir para aconselhar você agora no momento mais delicado que você está enfrentando? A gente sofre por falta de juízo. Se você aceita um conselho de um amigo, nunca abra a porta para o mal na sua vida. E invocar gente falecida para incorporar e falar com a gente, é abrir a porta para o mal espiritual e para uma ação maligna na vida da gente. Nunca abra a porta para o mal, por menor que ele seja, porque tem muitos outros males maiores atrás da porta, esperando passar o primeiro para ele ir junto. Você já viu como é que um inimigo entra na casa da pessoa? Eles estavam contando aí as técnicas que certos ladrões usaram para poder invadir apartamento. Eles vão e derrubam um balde de água por debaixo da porta. Aí a pessoa vê a água entrando no apartamento dela, ela sai para brigar, o bandido já está esperando ela. Aí ela tenta fechar, ele põe só a mão. Depois que ele pôs a mão e ela não conseguiu fechar, ele põe o braço, ele põe o corpo. Depois que entra um, entra todos. É igualzinho quando a gente abre uma fresta no coração para o mal, uma brechinha, vai entrando um, vai entrando outro, males maiores na nossa vida. O segredo da vida é a gente se afastar do que não presta, deixar para lá o que não presta, deixar para lá o que não é bom, para viver com gente de bem. Nós precisamos abrir mão de andar na companhia de quem não quer o bem na vida dela. Para você viver uma vida com Deus, para você cultivar a sua fé na ressurreição, você vai precisar se unir cada vez mais com pessoas que têm a mesma fé que você, porque senão no momento de fraqueza você vai desandar, porque você está fragilizado, porque você está sob forte emoção de uma perda. Nesta hora você não tem filtro, tudo que a pessoa diz para você entra pelo seu ouvido e cai no seu coração e fica ali. Depois vai ser um pandemônio para você se libertar. Eu conversava com um juiz e ele me dizia a respeito disso que acontece, que muitas vezes gente boa e inocente vai parar na cadeia por causa de má companhia. Eu fiquei chocado. Um juiz. Eu falei, é mesmo? Ele é meu amigo. Eu falei, é mesmo?
Tem gente inocente na cadeia? Ele falou, tem, Márcio, gente inocente na cadeia. Eu falei, você tem certeza que está falando? Ele falou, tenho certeza. Eu falei, e você como juiz, sabendo, você não pode fazer nada? Ele falou, não posso. O juiz é quem menos pode, nessas circunstâncias. Porque o que vale é a prova. Você sabe que não foi, mas não tem prova, ao contrário, tem prova que incrimina a pessoa. Eu falei, você pode me dar um exemplo, por favor? Ele falou, vou te dar um exemplo. O rapazinho tem um carro, ganhou do pai. Ele está dando carona para o amigo dele. O amigo leva uma mochila. Ele não pede para poder revistar a mochila do amigo, é amigo. Entra no carro com ele. Tem uma blitz, a polícia para. O amigo dele joga a mochila lá atrás. A polícia abre a mochila, descobre que tem cocaína, heroína e outras drogas ali. Se o único jeito que o amigo tem para poder se livrar, para livrar o colega, é confessando, dizendo, é minha a droga. Se ele confessar, ele pega uma cana braba. Se ele não confessar, não é tão pesada a cana, mas o outro vai como cúmplice. Então o que o rapaz faz? Joga lá atrás e diz, eu não sei, não é minha. Já estava aí quando eu entrei. Os dois vão para a cadeia. O culpado e o inocente. Falou, você quer um outro exemplo? Um deu a carona e acabou indo junto no balaio. Agora, um pega a carona. Está passando um amigo de moto, ele está voltando da escola, ou ela está voltando da escola. O camarada para e diz, oi fulana, oi fulano, pô, quanto tempo? Pois é, tanto tempo. Você está vindo de onde? Estou vindo da escola. Está estudando onde? Está estudando em tal lugar. Está indo para onde? Está indo para cá, sobe aí que eu te levo. Aí sobe na garupa, ele está indo levá-la para casa, ou levá-lo para casa, no caminho ele passa e vê a grande chance dele acabar com um rival do tráfico de drogas, ou um rapaz que assediou a namorada dele, e ele com o outro na garupa da moto, para do lado e dá 3 tiros na pessoa e mata. A pessoa que está atrás é cúmplice. Vai junto para a cadeia. Cúmplice de homicídio. Nunca fez nada, não tinha nem intenção. Ao ouvir esse juiz falando, eu fiquei pensando, meu Deus, quais são as companhias que eu tenho na minha vida? Para onde essas pessoas com as quais eu convivo estão me levando? Porque chega uma hora que não adianta a gente se justificar dizendo que a gente se aproximou daquela pessoa porque ela era pessoa boa, ou daquela família porque haviam pessoas boas ali, porque naquele grupo era um grupo de pessoas boas. Sempre tem gente boa envolvida, mas a justificativa não vai livrar você de cometer os erros que a pessoa está te incitando a cometer. Então, na dúvida, é melhor você se envolver nesse momento que você está passando, com gente sábia, com gente prudente, com gente santa. Aproveita a hora da dor para purificar suas amizades, para você ver quem te leva para Deus, quem te leva para o céu, quem te põe para cima. Olha, eu tenho uma amiga que ela teve que cortar boa parte do círculo social dela. Falou, Márcio, não é que a pessoa diz coisas erradas para mim, é que depois da morte do meu marido, tem gente que faz questão de me arrastar para a tristeza. Eu estou bem, estou contente, estou no lugar, a pessoa chega para mim assim, tenho tanta dó de você. Falou, Márcio, se você não está triste, você fica. E o pior, não é sincero. A pessoa faz aquela cena, a pessoa faz aquele teatro, mas usa palavras que, interpretadas ou sinceras, não importa, vai cutucar as feridas da gente, trazer para fora. Ela falou, então eu estou escolhendo as minhas amizades. Eu pergunto, será que não está acontecendo algo parecido com você? Será que agora não é o momento de você ver quem deve estar mais próximo de você e quem deve dar um tempinho? Será que não está na hora de você se aproximar de pessoas mais sábias, mais prudentes, mais unidas a Deus? Porque o que está em jogo é a nossa felicidade, é a vida eterna. Tem gente que diz assim, mas o que tem demais, né? É a sua felicidade. Aí eu estou junto dessa pessoa, porque quem sabe eu ajudo essa pessoa a ser alguém melhor na vida. Mas você está em condições de ajudar?
Será que esse momento não é o momento que você precisa ser ajudado? O que está em jogo é a sua felicidade e a vida eterna. Fique com quem é do bem. Márcio, mas tem pessoas que são do bem, mas fique com quem é do bem, mesmo que pareça que essa pessoa não esteja melhor, na melhor situação da vida. Fique com quem é do bem, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão se acertar para essas pessoas. Nós temos aqui na Canção Nova um homem santo. Homem santo não quer dizer homem perfeito. Ele tem os defeitos dele, se chama Padre Jonas Abib. Mas alguém aqui tem alguma dúvida? Pode aplaudir que ele merece. Alguém aqui tem alguma dúvida de que ele é um homem de Deus? Padre Jonas é um homem de Deus. Padre Jonas é um profeta. E o que acontece com um profeta? Um profeta às vezes sabe que está profetizando, Deus mostra. E ele sabe e diz: isso que eu acabei de dizer é uma profecia. Sabe? Só que tem uma coisa. Um profeta às vezes profetiza até sem saber. É igual uma pessoa boa. Tem gente que é tão bom, tão bom, tão bom, que tem horas que ele sabe que está fazendo bem, e tem horas que ele nem sabe que está fazendo bem, mas está fazendo, porque se tornou algo tão natural para ele. Eu já vi o Padre Jonas acertar até quando erra. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Você aceita um conselho? Uma partilha de irmão? Uma partilha muito aberta a críticas. Qualquer um pode criticar isso que eu estou lhe dizendo. Mas eu digo para você que eu acredito nisso porque eu experimentei. Fique com as pessoas de Deus. Fique com as pessoas boas. Porque nem tudo dá certo na vida delas. Mas no fim, para elas, tudo vai dar certo. E se você for uma pessoa de Deus, com bondade no seu coração, mesmo que nem tudo dê certo na sua vida, no fim as coisas vão dar certo. Você acredita nisso? Vamos rezar um pouquinho então. Fique de pé, por favor. Coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração novamente. Feche seus olhos. Esta palavra veio nos dizer uma verdade que cada um de nós tem que carregar dentro do seu coração, e não podemos deixar ninguém roubar de nós. Nenhuma má companhia nos desviar dessa verdade. Que verdade é essa? A morte será destruída. A morte vai passar, vai acabar. A morte não é o fim. A palavra de Deus está nesse exato momento derramando no nosso coração uma certeza que todos nós devemos nos agarrar com ela. Nós vamos ressuscitar, e se nós vamos ressuscitar, nós podemos correr certos riscos, nós podemos enfrentar certos prejuízos, nós podemos perder certos privilégios, enfrentar certas injustiças. São sacrifícios que a gente faz, mas que não tem grande peso quando a gente sabe que a vida eterna nos espera. Se você tem fé na ressurreição, pela graça do Espírito Santo, você vai ter condições de enfrentar mesmo os piores riscos da sua vida. Então diga comigo agora ao Senhor, diga para Ele: Senhor, esta é a fé que eu mais necessito neste dia, fé absoluta na Tua ressurreição. Eu te suplico, ó Deus, não deixe que eu perca essa fé, não deixe, Senhor, que nada tire esta fé de dentro da minha alma, de dentro do meu coração, porque eu estou entendendo que quando a gente perde a fé, a gente perde tudo. Quando a gente não tem fé, quando a gente acredita que depois desta vida não há nada, aí sim se justifica todos os desatinos que tanto sofrimento acumula na nossa vida. Oh meu Deus, quem sabe esse vício do qual eu não consigo me libertar é justamente por isso, porque a fé que eu tenho na ressurreição é fraquinha, é uma fé enferma. Então eu te peço, pelo Teu Espírito Santo, me dá essa fé.
Fortalece essa fé fraca dentro de mim. Cura essa fé enferma no meu coração. Quantas vezes, Senhor, por causa de uma fé minguada, doente, uma fezinha sofrida, sem vida, eu me deixei arrastar, Senhor, pelos maiores absurdos que as pessoas foram plantando na minha cabeça e no meu coração, porque a minha fé não conseguia resistir. Eu me deixei arrastar para grandes erros na minha vida. Então estou pedindo agora, Senhor amado, fortalece a minha fé para que eu não me afaste de Ti pela influência de pessoas erradas. Meu Deus, como eu fui me enfraquecendo pelas mentalidades que foram sendo plantadas dentro de mim, de que ser cristão é uma coisa fora de moda, que hoje em dia não se vive mais esse modelo de família que a Bíblia apresenta, que hoje os tempos são outros, que ninguém é obrigado a viver com ninguém só porque fez um compromisso diante de um altar. Meu Deus, quantas ideias erradas foram sendo plantadas na minha cabeça, de que eu não devia ser severo, de que eu não devia corrigir os meus filhos com muita dureza, que eu não deveria, Senhor, me impor pela autoridade aos meus filhos, mas que eu deveria ser um amigo, que eu deveria ser um colega. E eu fui percebendo que eu não fui para o meu filho, para a minha filha, a influência que ele precisava. Amigos ele tinha, colegas ele tinha, o que ele precisava era de um pai, de uma mãe, e eu não fui, porque eu dei ouvidos a essas ideias erradas. Hoje eu estou pedindo, meu Deus, que o Senhor venha me dar a força para me libertar de tudo aquilo que está me desencaminhando e minando a fé dentro da minha alma. Quantos de nós, Senhor, fomos nos desencaminhando no nosso relacionamento familiar, conjugal, pelas estradas da traição, pelas estradas do adultério, incentivados sob esta mentalidade: aproveita que amanhã você vai morrer, vivendo relacionamentos paralelos, relacionamentos de pecado, traindo quem confiava em nós, traindo não só a esposa, o marido, traindo os filhos, traindo os pais, os parentes, os amigos, criando uma vida adulterada, uma vida falsa. Senhor meu Deus, eu te peço agora, fortalece esta fé que, adoecendo, me deixou também ficar doente. Eu preciso, Senhor, de uma fé firme, de uma fé convicta, mas que esta fé seja sobretudo fé na ressurreição, na vida depois desta morte. Levanta bem alto seus braços e diga ao Senhor agora: Senhor, eu peço fé, a graça da fé, a certeza de que depois desta vida, uma vida melhor, mais rica, mais generosa e eterna me espera. Levanta-me, Senhor, de toda a morte na qual eu entrei pela falta de fé. Eu preciso cada vez mais acreditar na ressurreição, que Jesus ressuscitou e que eu vou ressuscitar também. E agora, diante dos meus irmãos que estão aqui, eu quero proclamar: eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna, eu creio que eu ressuscitarei, e eu creio que a vida das pessoas que eu tanto amei e que faleceram, que estão defuntas, está nas mãos de Deus nesta manhã, neste dia, nesse momento, nesse tempo de graça. Eu te agradeço, Senhor, de antemão, porque pela fé que nós nutrimos em Jesus Cristo nosso Senhor e na ressurreição, um dia nós vamos nos reencontrar, nós vamos nos reaver, nós vamos de novo estar nos braços uns dos outros. Glórias e louvores a Ti, Senhor, muito obrigado. Agradeça a Deus. Pense nesta pessoa amada como uma pessoa ressuscitada. Você já parou para imaginar essa pessoa diante de Deus? Viva, ressuscitada? Pois ela está. Imagine agora, quem faleceu foi seu filho?
Imagine ele diante de Jesus agora, ressuscitado. Foi sua filha? Imagine-a ressuscitada. É o seu esposo? Você consegue ver o seu pai e a sua mãe conversando alegremente, entre risos de alegria, no céu com Jesus? Pois veja, porque isso é verdade. E diga: glórias e louvores a Ti, Senhor, porque nós somos um povo de ressurreição, porque nós vamos ressuscitar. É só uma questão de tempo. Glórias e louvores a Ti. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse irmão que reza comigo aqui e agora. Glórias e louvores a Ti. Bendito seja o seu nome. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você vai ressuscitar. Seus queridos irão ressuscitar. Então coloque a sua tristeza no coração de Jesus. Levante a cabeça, a morte vai ser destruída. Escolha boas companhias. Olha para quem está do seu lado e diga: se faltar boa companhia para você, conta comigo. Porque eu estou me esforçando para ser. Cada dia eu estou me tornando uma companhia melhor. Dá um abraço forte nesta pessoa e diga para ela: você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus põe pessoas boas na vida da gente. Está pondo você na minha, está me pondo na sua. Com Deus nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Cantemos ao Senhor.